Se todos encontraram, vamos ler Mateus 13, a partir do verso 44. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus diante dos justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Ele disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas palavras, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Louvado seja Deus, queridos. O Senhor fez esta parábola porque Ele vinha tratando de exortações para aquelas pessoas acerca da salvação, do reino dos céus, para convencê-los de que existia um outro lugar que não era na terra, porque os lugares da terra, eles ainda que não conhecessem todos, mas não eram diferentes um do outro. Terra, lugar no mundo sempre será parecido, ou mais montanhas, ou mais lugar seco, ou águas, ou vegetação, mas sempre é assim. Mas ele sempre propôs um outro lugar, na glória dos céus, e para que eles pudessem conseguir chegar nesse lugar, que era o interesse dele, levar essas pessoas para os céus, ele impunha as condições mínimas para eles poderem chegar. Mas eles tinham dificuldade. Então ele mostrava para eles que, mesmo sendo escolhida pessoas para servir ao Senhor, mas que havia sempre mistura de outras que parecia com os que queriam se salvar, mas na verdade não. Eles faziam parte do bloco de pessoas ali e que não produzia nada. Fez até uma comparação do joio do trigo, não é? Que alguém plantou trigo e nasceu trigo e joio, mas não tinha como tirar o joio do trigo.
Então, esperava deixar para o final, porque aí tinha que extrair todos, arrancar todos. Então arrancava o trigo e o joio também era arrancado e se descartava. Isso para aqueles que vêm no meio dos que creem e vão embolando também, vão seguindo a multidão. Só que não vão alcançar, porque eles não conseguem ser o que deve ser. Filhos de Deus, estão juntos, mas não estão. Isso aconteceu com Israel quando saiu do Egito, quando Moisés conseguiu tirar aquela multidão de homens e mulheres e crianças do Egito. Não vamos pensar que foram só israelitas que saíram. Saíram muita gente. E quem queria escapar da servidão do Egito, mesmo não sendo israelita, sendo de outras naturalidades ou outras nações, aproveitou o embalo e entrou no meio e saiu também. Mas só lá no deserto que foi descobrir quem era e quem não era. Porque lá no deserto o povo era, de certa forma, compreendia que era Deus que estava levando, era Moisés guiado pelo Senhor. E eram resignados, suportavam. Mas os outros, então puseram o apelido neles de vulgo. Vulgo era a pessoa que estava no meio, mas não era israelita. Então eles não tinham dever nenhum de conhecer a Deus, nem de honrar a Deus, de aceitar a Deus. Eles não aceitavam nada, nem tinha promessa sobre eles também. Então, já que a coisa apertou, começou a ter problema, estrada ruim, estrada não tem, areia, deserto, falta de água e falta de pão, o povo sofria. Mas o vulgo contendia, incitava o povo. Vocês têm que brigar com Moisés, que aqui não é possível. O que ele fez? Ele que é culpado de vocês estar assim. Nós estávamos bem lá, e essa coisa, irmãos, contaminou o povo. E por conta disso, Deus castigou o povo por causa da mistura de gente estranha. Aqui também é a mesma coisa. Só que Jesus agora, ele faz explicações, irmãos, que independente daqueles que estão misturados, ou seja, que entram na multidão e vão junto, congregam junto, estão no meio. Mas tem os que estão ali e que são mesmo para serem salvos, estão se preparando para salvar. Então ele fala com esses e fez então uma comparação, que o reino dos céus também era semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Dá a impressão que isso aqui não tem nexo nenhum a ver com o assunto que estamos falando. Mas este homem que encontra este tesouro é aquele que encontrou a graça do Senhor Jesus. Esse tesouro é a figura da graça. Este tesouro ele estava escondido, enterrado debaixo da terra, e ele comprou, porque o lugar que estava ali não era dele, então tinha que comprar para tomar parte daquilo. E comprando aquele terreno, ele tinha que pagar para fazer uso da riqueza que estava ali. É o mesmo que aconteceu conosco, irmãos. Estamos agora na graça do Senhor Jesus, e nela escondido um grande tesouro. E este tesouro, irmãos, para ter acesso a ele, tem que primeiro pagar a conta. Não é coleta, não é dinheiro. Não vai pensar que vão mandar um carnê para a gente pagar, para pagar o tesouro da graça. Não. A gente paga com fidelidade, com amor, com paciência, confissão de amor e glorificação a Deus, dinheirinho que vai pagando essa conta. E quanto mais nós pagamos, mais acesso nós temos a essa riqueza, que é muita riqueza, que o ouro e a prata do mundo não paga essa riqueza que cada um tem. É que tem pessoas, irmãos, que no mundo é assim,
que a pessoa tem muito dinheiro, tem um patrimônio enorme, mas vive na pobreza. Os irmãos já viram isso? Pessoa que tem casas, tem muito dinheiro no banco. Quando entra no banco, o gerente vem encontrar com ela, porque tem muito dinheiro. Mas se veste mal, sapato furado, anda a pé, porque não tem coragem de comprar um carrinho, pede carona, não é? Fica tempo esperando alguém que dê carona. Mas por que você não pega um Uber? Não, é muito caro. Estão ricos vivendo na pobreza e miséria. Nós podemos também passar por esta situação. Cada um que está aqui é enriquecido deste tesouro da graça de Jesus Cristo. E precisamos viver com Ele, com uma vida compatível com a riqueza que nós temos. Porque fica ruim, irmãos, o crente que recebeu tanto de Deus, crente há tanto tempo, servindo a Deus há tanto tempo, mas vivendo na miséria, que não é miséria de roupa, de sapato, é espiritual. A pessoa briga fácil, xinga fácil, cobiça, pensa bobagem o dia inteiro, nunca ora, não canta um hino, congrega, se alguém dá glória perto dessa pessoa, ela fica incomodada, não é assim? Fica olhando, será que não vai parar? E vai congregando. É crente, mas está numa pobreza tremenda. Aí vem a palavra, mas incomoda. Então ela pega, ou ele pega o inário e vai procurar nada, ele vai só passar tempo e fica procurando, não vai achar nada, até que a palavra passe. Ou então puxa um maço de cabelo aqui e fica contando as pontas do cabelo. É assim. As irmãs que tem o cabelinho arrumado para trás já não faz isso, mas se dá para puxar aqui, já vai contar, ver se tem ponta branca, se acha um cabelinho branco, vai puxando. Está em cima da riqueza e vivendo na pobreza. Bendito seja o Senhor. Vai congregar junto com a família, termina o culto, ai que culto maravilhoso, lembra aquele hino? E o testemunho e a palavra, e a pessoa quieta, se está no carro, o que você achou, fulano? Interessante. Mas você viu que testemunho bonito? É bonito, tem nada, na miséria, em cima da riqueza, vivendo na miséria. Olha o que o Senhor Jesus falou assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Aí a pessoa não alcança, fala, vocês oram, diz que sente, eu não sinto nada. Mas sabe o que acontece? Você precisa pagar a conta do terreno que você comprou. Se você não pagar as prestações, você não tem acesso lá na riqueza. Mas é dinheiro que eu tenho que pagar? Não, é obediência. Se você for obediente, amar o Senhor, não esquecer dele, você está pagando a conta, ele deixa você de vez em quando encontrar alguma coisinha. Mas tem que se dedicar, porque quem busca, porque tem crente, irmãos, que é terrível, ele não sossega. Quanto mais tem, mais quer. Ele cava, ele sabe que o tesouro está escondido, está no fundo da terra. Ele está cavando uma picareta com um enxadão, ele está buscando. Né? E quando precisa, ele tem. Por quê? Porque ele busca, ele procura, de vez em quando ele encontra um negócio de ouro enterrado lá. E quem está tranquilo, não vê nada, nunca encontra nada, não tem nada, sapato furado, roupa rasgada, come mal, não é?
Aí olha para o outro bem, já tem um carrinho novo, já pagou quase toda a conta do terreno que ele comprou, está aqui que está tudo atrasado, em ponto de perder o lote de terreno que ele comprou e não está pagando. Por quê? Porque ele não está dando valor ao tesouro que está embaixo dos seus pés. Bendito seja o Senhor. E que Deus tem dado de ser feito nesses dias, irmãos, com esta missão resgate, é uma maneira de buscar e explorar este lado, despertar a pessoa e dizer: olha, fulano, você está sentado em cima de uma riqueza e você está morrendo na miséria, e nós vamos aqui te resgatar, sai daí e nós vamos com você cavar agora, vamos lá. Aqui tem riqueza, vamos cavar, você ajuda, pega uma enxada, um enxadão, vamos cavocar aqui que você vai encontrar. E começa, e de repente o Senhor sela com a promessa. De repente vem um dom de cantar, e assim por diante. Irmãos, há pouco tempo, eu não vou falar o estado, no lugar aí, o Senhor selou 70 e tantos entre criança e mocidade. E quando chegou no batismo, que batizava pouquinho, irmão, batizaram 200 e tantos, 210, me parece. O que é isso? É gente que está em cima da riqueza e ninguém falava nada. Irmandade rica, poderosos. Nós somos poderosos porque o Senhor nos chamou de poderosos, porque sobre nós está o poder dele, a riqueza dele está ao nosso acesso. Não vivamos mais na pobreza de entendimento, na pobreza de luz, na pobreza de sabedoria, na pobreza de paciência, de humildade, na pobreza de visão e de interpretação. A gente vive perdido com a coisa na mão e não sabe o que é. Por quê? Porque você está pobre. Querem enriquecerem-se nesta manhã? Aqui está a palavra de Deus. Ele te dá ferramenta para você cavar. Vai cavar no teu terreno e pagar a tua conta, e você vai ver que Deus vai derramar sobre ti riquezas celestiais. Bendito seja o Senhor. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para os discípulos. A pessoa que comprou o terreno, está tentando pagar e vive na pobreza. Você tem que explorar, vai cavar para você encontrar o que você precisa. Irmãos, quantos irmãos tem que dizem: há quanto tempo que eu gostaria que o Senhor fizesse uma obra comigo. Ele prometeu pela palavra e me mandou esperar. Aí ele te fala: tá bom, você está esperando, então vai cavocando, vai que você encontra mais depressa. Se você já está no lugar que o Senhor te pôs, Ele te prometeu que aí tem a riqueza. Não fica a riqueza subir sozinha e vir na tua mão. Abaixa aí, vai atrás dela, que você vai encontrar. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós, para entrarmos nos céus, aqui os irmãos viram aqui na frente a outra comparação que o Senhor Jesus fez do barco aqui, do pescador, que foi pescar, lançou a rede, encheu e trouxe cheio, despejou tudo dentro do barco. Era uma alegria, barco cheio de peixe. Mas ele não ficou contente com o barco cheio. Ele chegou lá: bom, esse aqui serve, este não serve, este não presta, este é bicho, este aqui não serve, este não serve, este não serve. Sobrou um punhado, muitos pescados e poucos escolhidos. Estes sim são os escolhidos, esse daqui tudo descartado. Nós estamos aqui. Se o Senhor fizesse hoje aqui, irmãos, uma operação descarte, e deixasse aqui e dissesse: eu vim aqui para guardar comigo os aprovados e descartar os reprovados, como que nós ficaríamos? Será que todos aqui falam: não, eu nem me preocupo, porque diante de Deus me sinto aprovado? Se você te sente aprovado, põe-te em comunhão agora, e o Espírito Santo que fala aqui, ele vai tocar no teu coração, você vai sentir. Se você sentir o teu coração arder, os movimentos do Espírito Santo mexer você por dentro,
Então pode ficar aí que você faz parte. Glória ao nome do Senhor. Não te preocupes, você vai assim. Quando te faltar riqueza, baixa a cavoca que você acha. E ele diz também que ele não vai deixar o adversário roubar a tua riqueza, porque tem aqueles que enriqueceram-se rápido e facilitaram pela imprudência. O inimigo levou a riqueza, aí nem na terra não tinham mais, e nem o que colheram também, porque perderam. Quantos que receberam dons de Deus e não tem mais? Receberam o dom de novas línguas há muitos anos, não falam mais. Cantavam hinos de louvor a Deus, não cantam mais. Davam glória a Deus na igreja, não dão mais. Sentia a presença de Deus na igreja, não sente mais. Ficavam felizes quando o Senhor tomava o seu servo na pregação da palavra e a glória de Deus se manifestava. Tu ficavas feliz, e que alegria, e glorificava a Deus e falava em língua, porque você estava ligado, cheio de riqueza. Então quando o teu Senhor se aproximava de ti, era uma alegria. Mas a imprudência te fez perder, vai perdendo a paciência, a humildade, vai perdendo a pureza, vai perdendo o temor. Isto aqui vai te empobrecendo. Chega agora, o Senhor aparece na igreja, manifesta. Aquele que está devidamente preparado sente. Quem sente, abre a boca e glorifica a Deus, chora na presença de Deus. Essa pessoa não tem mais nada. Ai, não tenho nada, não sinto nada. Olha, vamos fazer o seguinte. Esta palavra aqui é para a salvação de todo mundo. Não está sentindo nada mais? Seco, seca, fria, frio, irmão, desligado? Então faça o seguinte, ordem de Deus, abaixa-te, cava um pouquinho, pela comunhão. Você vai encontrar uma riquezinha aí pertinho de você, na flor da terra. Pega, e você vai receber agora. Receba aí a virtude do Espírito Santo. Receba aí, irmã, a virtude do Espírito Santo. Abra a tua boca, glorifica o teu Deus. Não seja inerte, tenha vida própria, tenha força, tenha poder. Saia a glória da tua boca, saia a glória do teu viver, saia a riqueza da tua forma de ser. Ó mulheres de Deus, sejam santificadas, sejam santificados homens de Deus, pela virtude que está descendo aqui agora. Deus vai encher esta casa com a sua glória. Estão ouvindo isto? Glória a Jesus. Vão cavando, vão buscando. Vocês vão encontrar coisas maravilhosas nesta manhã. Bendito seja o Senhor. E era o que o Senhor queria fazer com os discípulos. E é o que o Senhor está fazendo conosco hoje. Quem chegou aqui e já sentiu modificado, pode dizer: tu és bem-aventurada, bem-aventurado. Mudou alguma coisa no teu pensamento? Mudou teus sentimentos? Aquela ira, aquela coisa incômoda que te impede até de orar. Você para orar é a coisa mais difícil que tem. Você para dizer um glória a Deus não sabe mais de jeito nenhum. É porque você está na miséria, mas você vai ser enriquecida nesta manhã. Bendito seja o nosso grande Deus. Olha, irmãos, o Senhor se levantou hoje para chacoalhar a igreja e fazer entender que nós somos povos ricos da graça do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Paulo, falando a Timóteo, escrevia:
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a carpa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo a sua obra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu à minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e a ouvissem e ficassem livres da boca do leão. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Coríntio, deixei Trófimo doente em Mileto. Saúda, procura vir ter antes do inverno, Eubulus e Pundes, Elino e Cláudia. Todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito, e a graça seja convosco. Amém. É uma carta de despedida, é uma carta final. Ele fala aqui das recomendações finais. Eram os últimos conselhos que tinha e que esperava que tivesse oportunidade de falar com Timóteo antes dele partir. Porque ele pressentia que os dias já estavam terminando para ele. Mas para Timóteo não. Para Timóteo tinha ainda caminho a seguir. Era jovem, era um pregador, era um cooperador, era um moço dinâmico, a quem Paulo tinha muita confiança com ele, e falava bem dele, e trazia as coisas, mistérios, que não tinha sido revelado ainda, para Timóteo Deus dava, porque tinha no seu coração um grande prazer na vida de Timóteo. Sabia que aquele é o que haveria de suceder. Sabia que aquele é o que haveria de suceder no Evangelho. No crer no Evangelho, no servir o Evangelho, no se dispor na obra de Deus, no sofrer pela obra. Então ele tinha um prazer muito grande em Timóteo, e falava para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Eu não vou longe. A minha vida vai acabar. Você, Timóteo, venha ter comigo depressa, antes do inverno. Se o inverno cair, se o inverno chegar, o frio na Europa for bastante e você não puder transitar, venha antes. Venha antes, que eu quero te ver. Eu quero te ver, quero falar boca a boca, frente a frente. Quero te dar conselhos que ninguém vai te dar. Tenho palavra para te dizer que ninguém vai confiar em você, mas eu confio. Eu confio em Deus, confio em ti, sei quem você é,
sei que você é um homem preparado para ir para a obra de Deus. Você é novo, mas tem muito que aprender, tem muito que fazer. Venha, Timóteo, venha antes do inverno, antes que caia o frio e você não possa andar mais. Venha logo. Falava para Timóteo. Ele dizia para ele, porque eu, Timóteo, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, não vou muito longe. Ele sabia que o tempo da vida dele estava curta, ele ia ser apresentado em sacrifício perante os tribunos, perante os homens. O clima, a situação já estava esperando. Ele pressentia que o dia dele ia chegar. Percebendo que o dia ia chegar, ele falava para Timóteo, venha depressa, porque eu estou esperando uma coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Eu estou esperando ela. Você também deve esperar. Você também deve ter esperança. Você não deve ficar desanimado. Não deve ficar abatido por alguma coisa que possa suceder. Venha, Timóteo. Venha logo antes do inverno. Porque eu sei que o Senhor me dará. O Senhor me dará a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Eu trabalhei para o Senhor, combati o bom combate, acabei a fé, acabei a carreira, não tenho mais nada que esperar desta vida. Está tudo vencido, está tudo acabado, a hora está chegando, o momento vem vindo, os tribunos se agigantam e estão se levantando contra mim e contra os servos e contra a igreja. Eu não espero mais nada dessa vida. Venha logo. Então falava para Timóteo que ele se despedia de Timóteo, que fala aqui as saudações finais. E todos, esta coroa, dizia ele, esta coroa, este prêmio que eu tenho para receber, não é só meu, é de tantos quantos guardarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos quanto amarem a sua vinda, o seu teu prazer no Senhor, estes vão participar da glória eterna. Falava para Timóteo. E também dizia, todos os que amarem a sua vinda. Porque eu, dizia ele, eu passei por o que passei pela boca do leão, fui enfrentar os tribunos, fui enfrentar os grandes tribunos, os grandes homens do reino, e fui. Ninguém me assistiu, ninguém foi comigo, nenhum irmão foi comigo, mas o Senhor me guardou. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou da boca do leão, pelo que eu pude dar o testemunho ainda, e eu pude dar o testemunho da graça de Cristo diante dos tribunos. Ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão. Olha que perigo ele passou perto do leão, passou dos espíritos que dominavam, dos espíritos que naquele dia presidiam nos homens, aqueles espíritos que estavam incrustados na mente e no coração dos homens. Ele enfrentou a todos, não temeu, falou do Senhor, falou da graça, e porque ele diz, porque o Senhor me assistiu e eu pude ficar livre do leão. Pude ficar livre. Ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo na tribuna ou no plenário, aonde estivesse, eu pudesse ver o rosto de um cristão, eu pudesse ver o rosto de alguém que confiava em mim, alguém que pudesse estar comigo naquela hora. Eu não vi ninguém me assistiu, todos me desampararam, mas eu fiquei livre da boca do leão. Então dizia ele, Lucas está comigo, Marcos também, traze-me, é muito útil para o ministério.
falou de Tíquico, de Éfeso e de Troade, e falou também, deu recomendação para que trouxesse as cartas e os pergaminhos que havia deixado em casa de um irmão. E guarda-te também, e você também tome cuidado com Alexandre o latoeiro. Ele sabia quem era útil e quem não era útil. Ele sabia quem era verdadeiro e quem era mentiroso. Sabia quem era bom, sabia quem era ruim. E nesta tarde o Senhor manda esta palavra. Se você tem um amigo, uma amiga que não é tão confiável, cuidado, afasta-te dele. Afasta-te dela. Não confia em quem não é confiável. Não tenha prazer de viver com quem não tem palavra e quem não tem testemunho. Aparta-te dos tais. E dizia, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O mal que ele causou para mim foi muitos. Não falava, não falou, não revelou, não abriu o coração. E disse, e o Senhor causou-me muitos males, e o Senhor, disse, deixou na mão de Deus. E o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele fez mal para mim, mas quem vai cobrar é Deus. Quem vai cobrar é Deus. Deus cobrará. Não se importe em querer cobrar, porque o Senhor fala na sua palavra, minha é a vingança, e eu recompensarei. Isso diz o Senhor. Não pensa em você querer partir para cima de alguém, porque é menor, porque está em posição difícil, e você prevalecer em cima dele. Não tenha esta pressa. Deixa tudo na mão de Deus. O Senhor guardará aquele que deve ser guardado. O Senhor olhará por aquele que deve ser olhado. O Senhor terá prazer naquele que tem prazer na obra de Deus. Então, falou para Timóteo, me causou muitos males. O Senhor lhe pague. O Senhor lhe pague. Em outra palavra ele fala, que Deus também tenha a misericórdia da casa de Onesíforo. Onesíforo foi um homem que serviu Paulo em Jerusalém. Serviu Paulo. Ele visitava, procurava. E diz, Paulo diz, ele me procurou e me achou. Ele me procurou e me achou. Me achou pelas cadeias. Me achou nas prisões, me achou em dificuldade. E o Senhor cuidará da sua casa. O Senhor cuidará da sua família. Quem faz obra boa, o Senhor cobra, ajuda até a família se salvar. Se tem irmão ou irmã aqui que estão servindo a Deus com muita mágoa, com muita dor no coração, por causa de um filho, por causa de um parente, por causa de uma obra, por causa de uma coisa que você está pedindo a Deus, fica tranquilo, que o Senhor vai cuidar de ti, da tua casa. Vai cuidar de ti, a tua casa se salvará. A tua casa salvará. Tem alguém que está perdido? Tem alguém que está em situação difícil e que não tem mais remédio? Ou que não tem mais jeito? O Senhor manda nesta tarde esta palavra. Ele tem prazer que todos os homens se salvem. Ele tem prazer que todos se salvem. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do injusto. Ele tem prazer na salvação. E o que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Nós desejamos salvação para todos os homens. Desejamos salvação para todos os homens. É ruim, é perverso, tem alguma coisa, mas se Deus quer perdoar, deixa Deus perdoar. Não se ponha contra. Deus perdoará. Deus falará. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na sua salvação. E nós, qual é o galardão nosso? O galardão nosso é ver todos se salvar. Se tem alguma pessoa que é contra você,
é contra a tua casa, mas está chegando na salvação, abraça ele. Chama ele para dentro, traz ele na congregação, traz ele para ouvir, traz ele para se salvar, traz ele para alcançar também a vida eterna. Então, é a palavra que Deus manda nesta tarde, porque ele fez todo esse trabalho, mas sentia no seu coração. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará. Ele depois pedia ao Senhor, que o Senhor me livra de toda má obra. Não me deixa eu cair no pecado, nas coisas que não convém, que o Senhor me livrará de toda a má obra. Que Deus nos livre das coisas erradas, que Deus nos livre das coisas que não servem, daquilo que não é bom, e guardar-me-á ao seu reino celestial. A quem seja a glória, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém. Dizia ele, com satisfação, com alegria. Essa glória seja multiplicada e derramada sobre todos os homens da terra. Deus seja louvado. Amém. Vamos, venha. Iniciaremos no versículo 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouso falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Até aqui somente. Sim, queridos irmãos, é um esclarecimento que o apóstolo fazia nesta primeira carta que ele escreve aos irmãos de Filipos, onde ele manifesta ali o amor que ele sentia por aquela irmandade, porque era um povo que se esforçava em serem todos fiéis ao Senhor no Evangelho. Ele dava graças a Deus, lembrando sempre daqueles irmãos, e com alegria ele fazia sempre menção nas suas súplicas,
nas suas orações, pois ele via que o povo se dedicava em servir a Deus. Mas aqui ele faz uma apresentação do que sucedia com ele, do seu sofrimento, das suas aflições, para que eles pudessem perceber que isto que ele padecia tinha uma finalidade. Era uma contribuição para o crescimento e proveito do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus que ele pregava àquela irmandade. Porque enquanto ele estava debaixo deste sofrimento, dessas agrúrias de um prisioneiro, ele não deixava de anunciar Cristo, mesmo no local onde estava detido. Todos que estavam com ele, até a guarda pretoriana, acabavam participando, porque ele não tinha outro assunto. Ele estava preso, sempre escoltado por um grupo de soldados, talvez uns 4, que ficavam ali observando, trocando, cada 4 no seu turno. Ele não tinha outra conversa, nem falar de política, nem falar de governo, nem de falar de negócios, nem falar de coisas desta vida, porque ele tinha somente um objetivo, era falar do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação daqueles que tivessem a oportunidade de ouvi-lo. E não escondeu aqui até dos próprios guardas que estavam ali do seu lado. Ele acabava então anunciando o Evangelho e dizia: e muitos irmãos no Senhor acabaram se animando com as minhas prisões, porque via que eu, mesmo estando preso debaixo de uma situação tão difícil, mas continuava fiel aos chamamentos do Senhor para lhe servir. E eles agora também têm ousadia em falar mais confiadamente da palavra sem temor. Ora, queridos irmãos, isso aqui serve de um exemplo para nós, que quando nós estamos passando por situações de dificuldades, de apertos, de situações angustiosas que muitas vezes nos fazem entristecer, até desistir de tanta coisa. Ele mesmo escreve num outro lugar que havia se desesperado da vida, perdeu a esperança toda por conta do sofrimento que ele via que se apertava cada dia mais. Só que o exemplo que ele tinha, enquanto estes males lhe afligiam, espiritualmente havia um grande progresso e uma produção de coisas de Deus, não para benefício dele, irmãos, só, mas para benefício daqueles que com ele participavam, vendo o seu sofrimento, mas vendo a disposição em agradar a Deus. O que serve isso de exemplo para nós? Primeiro, que não tem ninguém preso na cadeia por causa do Evangelho. Ainda não chegamos nisso, mas Deus é que sabe do futuro. Mas por isso já passaram muitos irmãos no decorrer dos séculos, desde quando esta obra maravilhosa começou em Jesus, e seguindo pelos apóstolos. Muitos foram perseguidos, foram penalizados, os bens terrestres foram deles saqueados, ficaram despojados de tudo, não tendo onde morar, precisaram fugir para não morrer, habitar em crateras, em lugares terríveis que só os animais vivem ali, e eles se aprofundavam para esconder, mas não deixavam de louvar a Deus, irmãos. E quantos que foram mortos, mesmo na hora da morte, seguiram fiéis ao Senhor, não amando este presente século mais do que a vida eterna, mais do que amar ao Senhor que deu a vida por eles. Ora, são exemplos que ficaram para nós. Nós vivemos, irmãos, num tempo de muita bondade, de muita paz. Ninguém nos persegue, ninguém nos oprime. Nós cantamos, nós glorificamos. Hoje, por exemplo, olha aqui, pleno dia, uma quarta-feira, este grande número de irmãos aqui, ninguém impediu nós de estarmos aqui, não é? E por esse mundo afora, onde tiver um pequenino ouvindo também o que o Senhor está dando,
Ninguém está impedindo, porque vivemos plena liberdade. Acontece, irmãos, que o mesmo adversário que promovia este mal para que o apóstolo viesse a menos e não produzisse frutos do Espírito, hoje, ele não podendo agir desta maneira, ele nos oprime de outras maneiras. Ele rouba a nossa paz, ele tira o nosso prazer, ele imprime na nossa vida um peso, um desânimo, e nós acabamos também baixando, querendo desistir, como muitos estão desistindo, não suportando. Não é a perseguição física por causa de ser crente, não, mas é a perseguição espiritual, porque foi escolhido para salvar a sua alma, e o adversário não suporta isso. Então este sofrimento que nós temos, irmãos, ele precisa redundar para nós um progresso espiritual. É como agora aqui, por exemplo, quantos que vieram congregar por causa da aflição, por causa da perturbação, daquilo que vem sofrendo, da expectativa que tem, das provações que tem. Quer saber de uma coisa? Eu vou congregar. Bem que eu podia ficar em casa cuidando dos meus afazeres, mas olha, eu sinto uma aflição, eu sinto necessidade da palavra, então eu vou congregar. Um vem de perto, outro vem de longe, outro não consegue sair para vir, mas por onde estiver ele está lutando para escutar o que Deus está falando. E a palavra que Deus manda é para que ninguém desanime por causa das aflições deste tempo presentes, porque não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo escreveu isto, e ele mesmo aqui demonstra que apesar de tudo que passava, irmãos, ele estava olhando além do véu, ou seja, olhando aquilo que estava oculto, a expectativa que ele tinha, a esperança de herdar a vida eterna. Então ele olhava, vou passar por tudo isso, porque aquilo que eu estou vislumbrando me espera se eu for fiel. Esta palavra é pregada hoje aqui para todos aqueles que estão buscando o Senhor, mas estão descontentes com o sofrimento e as aflições do tempo presente. O Senhor te avisa pela palavra: não importa as aflições, não importa as tuas preocupações, os teus temores, o que importa é que tens diante de ti uma promessa: se fordes fiéis, Deus vos dará a vida eterna com glória nos céus. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor manda a palavra assim? Não tem aqui em lugar nenhum do mundo que possa dizer: eu vou cuidar daqui da minha riqueza, da minha saúde, porque eu vou viver sempre aqui. Não existe isso. A vida é curta, a duração do homem, disse na oração de Moisés, é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chega até 80, mas o demais disto é aflição de espírito. Chega uma hora que a pessoa enjoa de viver. Tem tudo, como existem muitos neste mundo que tem tudo, irmãos, riqueza abundante, tudo que pensarem em adquirir, em fazer, em gozar, está ao seu alcance. E ordens que ele dá, se ele não faz, outro faz por ele. Mas aqui dentro, a alma que espera um conforto e uma expectativa que daqui a pouco termina tudo isso, a terra vai me comer, vai me engolir, e o resto para onde vai? E aquilo que se manifesta dentro de mim, para onde irá? Irmandade, vai terminar a palavra, mas ela tem somente uma intenção: de trazer irmandade. Soframos com paciência e corramos a nossa carreira que o Senhor determinou, porque o salário nosso é a vida eterna com glória no céu. E os irmãos querem ver a vantagem de tudo isto? É porque no mundo também tem muita gente que fala o que nós estamos falando, até pela carta que foi lida agora há pouco, não é? Fala a mesma coisa, só que não sente aqui, só que não tem nada que se mova aqui
e que a boca se abre e glorifique a Deus, que sai uma lágrima dos olhos, que os dons se manifestem. Os irmãos ouviram quantos dons Deus tem manifestado à igreja? Está tudo espalhado aqui, olha. Aqui tem dom de tudo quanto é jeito, dentro dos corações deste povo, destas mulheres, destes homens, e que estão vindo por este mundo afora, e muitos falam de Deus, falam do Evangelho, mas é seco, não tem o Espírito. Irmão, irmã, se ainda o Espírito de Deus se manifesta aí, faça de tudo para não extingui-lo, conserva-o, não o entristeça, ao contrário, ele pode te alegrar agora. Se você quiser sentir agora, por esta palavra, um pouquinho da alegria do Espírito Santo, porque ele habita aí dentro de ti, põe-te em comunhão um pouquinho mais. Em poucos segundos a palavra termina, mas a tua alma que conhece o Espírito de Deus, ela vai se alegrar. Você chora com as tuas aflições, mas dentro você canta de alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. É essa a nossa porção, queridos. Quem espera do mundo outra coisa, vai morrer esperando. Mas nós aqui estamos provando e sentindo que a nossa esperança, ela se concretiza. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.